Porque uma pessoa com deficiência consegue aposentar pelo INSS mais cedo e ainda continuar trabalhando. É isso que eu vou te explicar agora nesse vídeo. Vem comigo. Eu vou te explicar aqui o que é a aposentadoria da pessoa com deficiência, quem é que tem direito, então vou te mostrar as regras para que você possa saber quem é que pode se beneficiar dessa modalidade de aposentadoria, que hoje é a mais vantajosa da Previdência Social. Eu vou te mostrar como é feito o cálculo do valor dessa aposentadoria, ou seja, quanto que você consegue receber por mês. E eu também vou te explicar por que é que pessoas com deficiência que aposentam nesta modalidade podem continuar trabalhando. Se você ainda não me conhece, eu sou o advogado Wilker Gustavo Marques. Eu sou especialista em benefícios do INSS, principalmente em aposentadoria da pessoa com deficiência e auxílio acidente. São os benefícios que eu me dedico mais. E você vai encontrar muito conteúdo meu explicando o direito do trabalhador brasileiro no meu canal do YouTube e também no Instagram e TikTok. Pode ser que você já até tenha visto algum vídeo meu. Mas nesse vídeo aqui eu quero explicar para você no detalhe sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Indo direto ao ponto, eu vou te explicar o que é a aposentadoria da pessoa com deficiência, mas primeiro eu vou te falar o que não é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, não é aposentadoria por invalidez, não é auxílio do governo, não é auxílio doença, não é BPC e também não é o auxílio acidente. Se você já recebeu o auxílio doença, se você até já foi aposentado por invalidez ou recebe o auxílio acidente, sim, pode ser que você seja um candidato fortíssimo a se aposentar mais cedo e continuar trabalhando pela modalidade da aposentadoria da pessoa com deficiência. Mas, vamos deixar bem claro, a aposentadoria da pessoa com deficiência é uma aposentadoria específica. Existem dois tipos de aposentadoria da pessoa com deficiência. E olha só nesse quadro, eu explico bem. Tempo de contribuição é um tipo de aposentadoria da pessoa com deficiência e idade é outro tipo de aposentadoria da pessoa com deficiência. Na modalidade tempo de contribuição, o que importa é o seu tempo de contribuição. E tanto faz quantos anos você tem, qual a sua idade, não interessa aqui. Além do tempo de contribuição, você precisa ser uma pessoa com deficiência na hora de solicitar o benefício ou quando você preencheu o tempo mínimo de contribuição. E eu já vou te falar na sequência qual é o tempo mínimo de contribuição, tá bom? Aqui eu só quero te mostrar a diferença das duas modalidades. Já na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, você precisa cumprir dois requisitos. Você precisa ter a idade mínima e também um tempo mínimo de contribuição na condição de pessoa com deficiência. Até aqui eu já te expliquei o que não é aposentadoria da pessoa com deficiência e que existem dois tipos diferentes de aposentar na condição de pessoa com deficiência. Os dois tipos de aposentadoria da pessoa com deficiência exigem que você tenha tempo de contribuição. Ou seja, se você nunca contribuiu para a Previdência Social, o INSS, e você tem uma condição de pessoa com deficiência, isso pode te dar direito a outros benefícios. Aqui, a esta modalidade de aposentadoria, não, você não vai ter direito. Eu vou começar te explicando as regras da modalidade de aposentadoria da pessoa com deficiência por idade. Tudo bem? Funciona assim. Você precisa ter 55 anos se for mulher ou 60 anos de idade se for homem. Essas são as idades mínimas para se aposentar na condição de pessoa com deficiência. Mas não basta ter a idade para aposentar nesta modalidade. Você também vai precisar de ter 15 anos de contribuição, 15 anos de serviço, 15 anos pagos para a Previdência Social na condição de pessoa com deficiência. Olha só, presta atenção que isso daqui gera confusão. Esses 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência pode ter sido de carteira assinada ou o carnezinho aqui que você pagou do INSS. O que importa é que esses 15 anos, durante esse período, você também já tinha a condição de pessoa com deficiência. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar uma pessoa que já nasceu com uma visão monocular ou qualquer outro tipo de deficiência na visão, por exemplo. Tá? Essa pessoa, naturalmente, ela contribuiu durante a vida dela toda na condição de pessoa com deficiência. Logo, se ela tem 15 anos de contribuição e nasceu na condição de pessoa com deficiência, ela vai ter os 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência. Agora, uma pessoa que passou a ter a condição de pessoa com deficiência depois de um acidente, por exemplo, e ela tinha já 10 anos de contribuição, e depois do acidente,
que deixou ela na condição de pessoa com deficiência, ela tem mais 5 anos de contribuição, veja que por mais que ela tenha 15 anos de contribuição, ela não tem ainda 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência. E aqui na aposentadoria por idade é diferente da aposentadoria por tempo de contribuição, exclusiva por tempo de contribuição. Na aposentadoria por tempo de contribuição, você tem a possibilidade de converter o tempo sem deficiência em tempo com deficiência. Aqui na aposentadoria por idade, não importa qual é o seu grau de deficiência. Na aposentadoria por tempo, exclusiva por tempo, o grau vai fazer a diferença. Agora que você entendeu como que funcionam as regras para aposentar por idade, eu vou te explicar como que funciona para você aposentar por tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência. Se você não tem a idade mínima ali, 60 anos se for homem, 55 anos se for mulher, então você precisa conferir se você não tem o tempo de contribuição suficiente para aposentar sem considerar a idade. Bora lá? Olha só, aqui tem uma tabelinha para você enxergar. Pode dar pausa no vídeo para você entender bem quais são os tempos de contribuição de acordo com o sexo da pessoa e também o grau de deficiência. Vamos lá? O homem, ele consegue se aposentar com 33 anos de tempo de contribuição se for na deficiência leve. Se for deficiência moderada, são 29 anos de tempo de contribuição. Grave, são 25 anos, ok? Já para as mulheres, precisa de menos tempo de contribuição do que os homens. Veja só, mulher com deficiência leve se aposenta com 28 anos de tempo de contribuição. Se for uma deficiência moderada, ela consegue se aposentar com 24 anos de tempo de contribuição. E se for uma deficiência grave, aí são 20 anos de tempo de contribuição. E eu grifei de amarelo ali porque eu preciso que você preste muita atenção nisso daqui, que é o seguinte: pode somar o tempo de contribuição que você não tinha condição de pessoa com deficiência com o período de tempo de contribuição que você passou a ser considerado uma pessoa com deficiência. Essa regra vale para aquelas pessoas que não nasceram na condição de pessoa com deficiência, tá bom? Elas adquiriram uma condição de pessoa com deficiência. Seja depois de uma cirurgia no coração, de repente uma cirurgia na coluna, ou até mesmo um acidente que deixou a pessoa com visão monocular, limitação no ombro. Mulheres que tiveram que fazer aquela cirurgia de câncer de mama, ou homens que fizeram cirurgia também do câncer de próstata e ficaram com sequelas, depressão grave. Enfim, existem diversas doenças que para algumas pessoas vai colocar elas na condição de pessoa com deficiência, sim. Agora, o mais importante não é o diagnóstico, não é o exame que vai decidir se você é ou não é uma pessoa com deficiência. É a perícia médica biopsicossocial. É uma perícia médica feita por um médico do INSS primeiramente e também por uma assistente social, é que vai avaliar a sua condição de pessoa com deficiência. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Deixa eu só concluir esse assunto do tempo de contribuição mínimo para você se aposentar. Vamos pegar um exemplo aqui de um homem que tem 10 anos de contribuição sem ser na condição de pessoa com deficiência. E ele tem mais 25 anos de tempo de contribuição com uma deficiência leve. Veja, se ele tem 25 anos de tempo de contribuição com uma deficiência leve, ele não vai conseguir se aposentar, porque 25 anos só se aposenta se a deficiência for grave. E pessoal, provar uma deficiência leve junto ao INSS não é tão difícil, mas conseguir uma deficiência grave, aí se torna um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, tudo bem? Bom, mas vamos fazer as contas aqui. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Se eu tenho 10 anos de tempo comum e 25 anos de tempo com deficiência, eu tenho 35 anos. Hoje, um homem com 35 anos de tempo de contribuição, dependendo da idade dele, ele não vai conseguir se aposentar. Ele vai ter que preencher os requisitos de alguma das regras de transições das aposentadorias comuns. Mas aqui na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, é bem provável que ele vai conseguir se aposentar. Só que ele não pode somar os 25 anos de tempo de PCD com 10 anos comum. Ele primeiro precisa fazer a conversão do tempo comum em tempo qualificado da pessoa com deficiência. Essa conversão funciona da seguinte maneira: ele vai pegar 10 anos e multiplicar por 0,94. Esse 0,94 ele é
um fator de conversão específico para o homem da deficiência leve. Cada conversão, por exemplo, se fosse homem com deficiência moderada, seria outro fator. Se fosse mulher, seria outro fator. Esses fatores estão numa tabela do próprio INSS, que é regra, tudo bem? Mas só para concluir o exemplo aqui, 10 anos de contribuição comum vai dar aproximadamente 9 anos e 4 meses, tá? E se a gente pegar esses 9 anos e 4 meses e somar com 25, dá 34 anos e alguns meses de tempo de contribuição. Veja, quanto tempo ele precisa para se aposentar? 33. Então, nesse exemplo que eu dei, ele não tem 33 anos completos de deficiência leve, ele também não tem o tempo de contribuição suficiente para aposentar na condição comum, sem ser pessoa com deficiência, mas quando faz a conversão, ele fecha, sobra um ano ainda de tempo de contribuição para ele se aposentar. Essa mesma regra de conversão vale para homem, vale para mulher, e ela vai ter uma variação nos fatores, como eu disse, de acordo com o sexo, homem ou mulher, e também de acordo com o grau. O grau de deficiência deve ser aquele que a pessoa passou mais tempo na condição. Então, se a pessoa tem 10 anos na condição de pessoa com deficiência, 9 anos foi uma deficiência leve e 1 ano só que foi uma deficiência grave, a deficiência preponderante dele é a deficiência leve. Por mais que hoje ele possa ter uma deficiência grave, a deficiência para fins de cálculo aqui vai ser a deficiência leve, porque é a que passou a maior parte do tempo. Mas o inverso também é verdadeiro. Se a pessoa tem uma deficiência grave durante a maior parte da vida dela e, consequentemente, o tempo de contribuição. E aí, no último ano, ela fez uma cirurgia, fez um tratamento que conseguiu melhorar muito a condição dela de saúde. Então, ela deixou de ter uma deficiência grave e passou a ser uma deficiência leve. Deve ser utilizado o tempo de contribuição da deficiência grave, ou seja, da deficiência preponderante. Tudo bem? Agora eu vou te explicar o valor da aposentadoria da pessoa com deficiência. Já adianto que é diferente das aposentadorias comuns do INSS. Aqui nós temos uma regra de cálculo bem mais vantajosa do que as regras das aposentadorias que não são pela condição de pessoa com deficiência. O INSS vai calcular a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição de forma diferente, tá? Na aposentadoria por idade, você vai receber 70% da tua média de contribuição, mais 1% para cada ano de contribuição. Então, se você vai aposentar por idade da pessoa com deficiência, então você tem no mínimo 15 anos, certo? Então você vai pegar 70 mais 15, você tem 85, certo? 85% da sua média de contribuição. Se você aposentou por idade, por exemplo, com 22 anos de tempo de contribuição, você vai somar 22 mais 70, deu 92% da sua média de contribuição. E o que é essa média de contribuição? A média de contribuição é calculada de acordo com todas as suas contribuições que você fez para a Previdência Social desde 1994. Você vai olhar no seu CNIS, no seu extrato previdenciário, se você escolher para baixar a opção que mostra as suas remunerações, lá vai constar. Então vai fazer uma média de tudo aquilo e você vai receber uma porcentagem desta média. Já a aposentadoria por tempo de contribuição, tanto na grave, na leve, na moderada, você vai receber 100% da sua média. Por isso que a aposentadoria da pessoa com deficiência ela é a mais vantajosa. Porque se você aposentar na modalidade de tempo de contribuição, por exemplo, comum, sem ser da pessoa com deficiência, você vai precisar de muito tempo de contribuição, além do mínimo necessário para aposentar, para conseguir receber esse 100% aqui. E sabe o fator previdenciário? Já ouviu falar nisso? É uma regrinha de cálculo que o INSS usa para diminuir o valor da aposentadoria daquelas pessoas que aposentam mais cedo. É bem comum eu atender clientes aqui no meu escritório que têm 55 anos de idade e vão se aposentar na condição de pessoa com deficiência. Veja, 55 anos, por exemplo, para um homem, ele está aposentando 10 anos mais cedo do que o INSS quer que ele aposente, que é por idade, aos 65. Quando ele aposenta pelo tempo de contribuição comum, até antes da reforma, ele tinha um prejuízo do fator previdenciário, uma regra de cálculo para diminuir o valor. Aqui, na aposentadoria da pessoa com deficiência, esse fator previdenciário ele só é aplicado se ele for positivo. Vamos imaginar que a pessoa tem muito tempo de contribuição e é uma pessoa com deficiência. Pode ser que o fator previdenciário faça com que ela receba um pouco mais do que os 100% que ela já vai receber. Pode ser que, de repente, ela receba ali 105% da média de contribuição. Agora, eu quero te explicar mais duas coisas. Primeiro,
essa possibilidade de continuar trabalhando depois da aposentadoria da pessoa com deficiência. Segundo, como é que funciona o atendimento aqui no meu escritório. Sobre essa questão de poder continuar trabalhando, como a aposentadoria da pessoa com deficiência é um tipo de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, não é igual à aposentadoria por invalidez, aqui você pode perfeitamente continuar trabalhando. É claro que para quem trabalha em empresas públicas haverá demissão, mas isso não tem a ver com a modalidade da aposentadoria. Isso tem a ver com uma regra para os funcionários de empresas públicas. Se você precisar falar com o meu escritório, então deixa eu já te mostrar como é que funciona o atendimento para esses tipos de caso aqui. Primeira coisa que eu faço é pedir para a minha equipe fazer uma análise prévia do tempo de contribuição daquelas pessoas interessadas em falar comigo sobre a aposentadoria delas. Nessa análise prévia, eu peço para a minha equipe fazer uma contagem simples do tempo de contribuição, de acordo com o que ela tem no CNIS e também, eventualmente, daquilo que ela tem na carteira de trabalho dela. Eu também peço para a minha equipe confirmar a data do início da condição de pessoa com deficiência, porque isso vai fazer a diferença na hora de fazer a contagem do tempo de contribuição. E também peço para a minha equipe analisar a viabilidade da condição de pessoa com deficiência. Ou seja, não é qualquer situação que a pessoa vai ter a condição de pessoa com deficiência reconhecida. Por isso a gente faz uma análise prévia de acordo com aquilo que o cliente nos relatar. Feito essa análise prévia, se a gente constatar que existe uma possibilidade, uma hipótese do cliente se aposentar, então a minha equipe mesmo já apresenta uma proposta de honorários. E se você aceitar essa proposta de honorários, concordar com os valores de honorários que o escritório vai cobrar nesta ação, então é agendada uma reunião com um advogado especialista. Ou sou eu, fundador do escritório, Wilker Gustavo Marques de Souza, ou, dependendo, pode ser um outro advogado da minha confiança aqui do meu escritório. E só para deixar bem claro, todos os casos são do escritório Almeida Marques Advogados, qual eu sou sócio. Se você quiser saber mais como é que o INSS faz o cálculo do valor da aposentadoria da pessoa com deficiência, então acho que você vai querer assistir esse vídeo aqui. Ou se você quiser entender como que eu atendo pessoas de todos os cantos do Brasil, aí você assiste esse vídeo aqui.